Shalom, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês uma meditação que eu comecei a dar uma pesquisada sobre a questão do tempo de Deus. Eu gostaria que você pudesse ler a Bíblia. Está escrito lá no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só que legal. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes da criação do mundo, do universo, não existia tempo, só existia o quê? A eternidade, que Deus está na eternidade. Como Deus é eterno, né, tudo estava na eternidade. E aí aqui nós vemos aqui a criação do tempo. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós vemos três elementos, né, três elementos da lei da física. Nós podemos dizer que é o tempo, que é o princípio, representado pelo princípio, né? Os céus, representado aqui pelo espaço, e a terra aqui representando, né, a matéria, né? Tudo que se é visto, a matéria. Olha só, o tempo, o princípio, o espaço, né, que é o espaço, né, os céus, e a terra, que é a matéria. Interessante que o tempo só é percebido, gente, olha só, o tempo só é percebido através desses três elementos, em conjunto com o espaço, né, e em conjunto com a matéria. Sem esses três elementos, você não tem como você perceber o tempo. Aí foi que Deus, ele criou, né, o chamado tempo do homem, que é o Cronos. A partir do Gênesis 1, o tempo começou a correr. Ele não volta mais, ele sempre está à frente. Olha só, o tempo, o Cronos sempre está seguindo em frente, ele não volta, porque é o Cronos de Deus para o homem. Então Deus criou o tempo para o homem, para que o homem entendesse todas as coisas, todas as etapas, todas as fases do tempo. E aí nós colocamos aqui, por exemplo, em Gênesis 1,14, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e para os anos. Então, com a criação do tempo, Deus, em conjunto com tudo aquilo que ele criou, os luminares, que são os céus, né, os planetas, a lua, o sol, as estrelas, deu ao homem a percepção do tempo. A primeira coisa que ele começou a perceber foi o quê? Os dias. Através dos fenômenos da natureza, o homem começou a perceber os dias. Então, a percepção do tempo através dos fenômenos da natureza. Então, a primeira percepção que o homem percebeu, que está escrito na Bíblia, seriam os dias, tardes, manhãs, noites. E o homem começou a perceber os tempos. O homem também começou a perceber o quê? Os anos, os meses, as estações do tempo. As estações do ano, o homem começou a perceber. Então, o tempo, o Cronos, foi estabelecido através, né, da criação do homem, através do princípio. Olha só, assim, no princípio ali foi gerado o tempo. O interessante é que Deus, a partir do Gênesis, ele criou o tempo, e o tempo, ele vem correndo, é isso? Ele vem do princípio até a atualidade. O futuro a Deus pertence. E nós temos a eternidade, e aí nós vemos o tempo, chamado tempo Kairos, que em grego também é conhecido como tempo oportuno, o tempo das coisas que vão acontecer. E Deus, na sua eternidade, ele criou o tempo chamado Kairos, que é o chamado tempo de Deus. Esse tempo Kairos, ele foi gerado na eternidade, Esse tempo Kairos foi gerado na eternidade, lá no futuro. Olha só que lindo. Então Deus fez o Cronos, que foi gerado no princípio. Deus fez o Cronos, o tempo do homem, foi feito no princípio, criado em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali foi gerado o tempo. E o Kairos de Deus, ele foi gerado aonde, gente?
Kairos de Deus foi gerado na eternidade. É por isso que o tempo de Deus e o tempo do homem, eles não andam juntos, gente. Eles não andam juntos, paralelo. O tempo Cronos não anda paralelo ao tempo Kairos, ao tempo de Deus na sua vida. E para isso, você precisa estar diante da vontade de Deus, para que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, que foi gerado na eternidade, olha só. Então, o propósito de Deus que foi gerado na eternidade, venha conciliar com o propósito de Deus, do tempo de Deus, do cronos do homem, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nossas vidas. Você já meditou sobre essa situação do tempo de Deus, o Kairos de Deus? Ele vai entrar em intersecção, gente, ó, com o cronos do homem, o propósito de Deus com o propósito do homem, e as coisas irão acontecer através do tempo de Deus na sua vida. Então, se você está esperando acontecer algo, saiba que o seu tempo é diferente do tempo de Deus. E quando aquele é o tempo do Kairos de Deus, que foi gerado na eternidade, os planos do Senhor preparado para você na eternidade chegar e conciliar junto com o tempo do homem, as coisas vão acontecer. Creia nisso e saiba que o seu tempo está chegando para o Senhor e Deus vai te dar uma grande bênção no tempo determinado de Deus. Que Deus abençoe você. Até mais.